Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. Eu sou o Leandro Luiz e é uma honra estar mais uma vez com vocês aqui no nosso Panorama Talks, programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades e que tem o patrocínio da Bradimex, a associação que representa as principais distribuidoras, né, envolvidas nesse segmento. E eu tenho a oportunidade e o privilégio de receber aqui conosco o Marcel Zetum. Ele é diretor da franquia de biosimilares da Organon e a Organon vem fazendo e militando numa categoria que muitos ainda consideram como incipiente, mas a gente está falando de uma forma impressionante do quarto maior mercado do mundo. O Brasil já é o quarto maior mercado do mundo em registro de biosimilares. E a Organon vem se movimentando também para, né, investir em medicamentos nessa área. Obrigado, Marcel, pela presença. Né? Obrigado a vocês pelo convite e pelo espaço. Vamos lá. Primeiro falar um pouquinho, acho que entender um pouquinho, Marcel, para o nosso espectador, falar um pouquinho do que é o biosimilar, acho que é sempre interessante, né, a gente trazer um pouco esse tom didático, né, e o que esperar dele aí para não só 24, mas para os próximos anos. Os biosimilares, eles são uma consequência mercadológica, vamos dizer assim, dos biológicos, né? Os biológicos vieram há mais ou menos 30 anos atrás do mercado, transformando inúmeras doenças, né, com a sua terapia-alvo, a terapia biológica transformou o mercado de oncologia, transformou o mercado das doenças autoimunes, dentro da imunologia, da gastro, da reumato, da derma. E onde existia o desenvolvimento da molécula da terapia-alvo e também existia um processo de produção muito específico, né? Então, os medicamentos biológicos aí no mercado há 30 anos revolucionaram vários mercados, várias necessidades médicas não atendidas. E os biosimilares vieram para o mercado há mais ou menos 12 anos, né? Onde começou os desenvolvimentos clínicos. Diferente das medicações genéricas, né? Eles não são, eles são organismos vivos, né? Eles não são medicamentos sintéticos, então eles têm uma complexidade bem diferente para o seu desenvolvimento. Então, os biosimilares não são genéricos, né? Essa definição, sem trazer para o lado técnico, é muito importante. E acho que um fator que bem interessante, bem importante, é os biosimilares, na sua totalidade até hoje, eles têm estudo fase 3. Então, não só o desenvolvimento da molécula, você trazer de forma similar o processo produtivo, você testar ele em pacientes, testar ele num estudo oficial, fase 3, onde você faz um braço comparador com a medicação originadora, né? No caso dos nossos estudos, a gente tem não só a comparação com o medicamento originador, mas como a gente também faz o switch, né? Que é você trocar o produto do paciente em tratamento estável, né? Não trocar a molécula, mas trocar a marca do produtor. Você está tratando com o originador e você passa para o biosimilar comercializado pela Organon. Então, eles vieram com um propósito muito importante de reduzir custo, né? Continuar entregando a mesma qualidade que revolucionou as doenças 20, 30, 10 anos atrás, entregar a mesma qualidade clínica para os pacientes, não ter perda de resposta em contrapartida, adicionar, na sua grande maioria, uma significativa redução de custos para o sistema de saúde. Isso acho que é um dos maiores benefícios. A razão de existir do biosimilar ela é exatamente essa, para que os pacientes continuassem tendo o seu benefício clínico e o sistema de saúde conseguisse, com o mesmo recurso, tratar mais pacientes, ou você até ter uma redução de gasto com aquela molécula para que você possa reinvestir em outras moléculas de inovação. Então, acho que faz parte do processo evolutivo do ciclo dos produtos biológicos. É legal, e é interessante você frisar isso, porque com frequência o programa ele debate desafios processo, né? E a Uhum. pergunta muito comum é quem paga a conta, né? Quer dizer, custo, né? Exato, A exato, composição. Então, os biosimilares, de certa maneira, contribuem para mudar um pouquinho essa realidade, né? Agora, com certeza. falando em organon, mais assim, propriamente, entrando um pouco mais no âmbito da indústria nesse momento, em termos de pesquisa, inovação, como é que você vê, assim, a Organon tem um foco muito claro em saúde feminina. Uhum. Você acredita que esse segmento pode ser digamos, abrir uma nova fronteira, ajudar nesse aspecto? O que você vê em relação à saúde feminina como digamos, meio para se investir mais fortemente nesse mercado?
Não, com certeza. A Organon, para quem eu costumo dizer, quando eu estou falando com os médicos, em São Paulo, quem tem o CRM abaixo de 100 mil estão super familiarizados com o nome Organon. É uma empresa de mais de 120 anos, ela é uma empresa holandesa. Em 2009, ela foi adquirida pela então americana Schering Plough. Em 2010, foi adquirida pela MSD, Merck Sharp Dome, Merck nos Estados Unidos, né, e MSD fora dos Estados Unidos. E, e em 2020, no primeiro ano de pandemia, a empresa resolveu fazer um spin-off, né? A Merck, a MSD, tomou a decisão de investir, de manter os seus investimentos em desenvolvimento e pesquisa de specialty care, antirretrovirais, vacinas e oncologia. E aí a empresa entendeu que existia uma outra empresa dentro com um portfólio muito grande. E aí volta oficialmente desde julho de 2021. A gente foi integrado em fevereiro de 2021 como parte desse processo da recriação de uma empresa. Hoje somos uma empresa americana, 100% independente, né? Então a Organon é uma empresa de capital aberto, listada na Bolsa de Nova York, 100% independente. E tem já no DNA do seu nome a saúde feminina, né? Então, de novo, quem conhece o histórico, lembra aí da grande história dos produtos da Organon ao longo dos seus mais de 100 anos e continua sendo assim, né? Então o investimento é muito grande dentro da questão de contracepção, da fertilidade. A gente está lançando um device para hemorragia pós-parto. A gente tem diversas frentes e a ideia da empresa é atuar no espectro amplo de toda a saúde da mulher, né, da sua infância até a sua melhor idade. Então, adicionalmente a isso, a gente trouxe também os produtos chamados produtos estabelecidos. E aí, quem tem um pouco mais de tempo dentro do mercado farmacêutico também conhece diversas marcas, são marcas super consagradas que estão na nossa gestão. Algumas delas dentro do mercado a maioria delas no mercado de varejo, até comercializadas e levadas para a classe médica através de dois parceiros, né? Um parceiro nacional com 12 das nossas marcas e um outro parceiro também aqui no Brasil. E a gente tem esse pilar de biosimilares, é um pilar que é uma parceria que já existia nos tempos da antiga empresa. A Organon ela não é uma empresa produtora de biosimilares, né? E provavelmente não vai ser nos próximos anos. A gente não tem uma fábrica específica desenvolvendo moléculas, fazendo estudo fase 3. Então, o nosso posicionamento que a gente quer e vai ser o parceiro comercial de produtores. Qual que é a grande vantagem? É que a gente pode ter um número maior de moléculas num curto espaço de tempo, né? Então, hoje, a gente tem 3 produtos lançados no mercado brasileiro. Um quarto vai ser lançado, já tem aprovação regulatória, mas a gente deve lançar no meio do ano, então a gente vai ter 4 moléculas no mercado privado. No mercado público, a gente participa do processo de transferência de tecnologia de 2 dessas moléculas, essa parceria é com a Samsung Bioapps, a coreana Samsung, mas a gente também já tem globalmente pública outras parcerias assinadas com a Helios, que é uma chinesa, com outras 2 moléculas já em avançado nível de desenvolvimento. Então, a ideia é que a gente seja um parceiro comercial de produtores para que a gente possa trazer cada vez mais medicamentos biosimilares para o mercado. Da mesma forma como há 20, 30 anos atrás teve o boom dos biológicos, a gente está chegando nesse momento onde começa a ter o boom dos biosimilares, porque as patentes elas vão expirando, né, passado aí os seus 20, 30 anos desde o do início do registro da molécula. Então, a gente vai ter esta onda. Estamos vivendo essa onda, na verdade, há pelo menos 7, 8 anos no Brasil, mas bem intenso aqui no ano de 2023, 24 e 25, com vários novos players dentro desse mercado com as suas moléculas, né? Legal, Marcel. E né, a gente estava falando de barreiras de custo, né, dos desafios, né, do quem paga a conta. Acho que é interessante explorar um pouquinho mais sobre esse modelo que vocês adotaram, estão adotando, né, na área de biosimilares, com foco em parcerias comerciais. Fala um pouquinho como é que tem, assim, claramente ele se mostra uma opção vantajosa, né, para o Uhum. mercado brasileiro, que tão carente de acesso, né? Mas me fala um pouquinho desse modelo e como ele pode implicar em um desenvolvimento mais ágil do segmento. O mercado brasileiro, em vidas passadas eu trabalhei com vários dos medicamentos biosimilares que a gente trabalha hoje. Eu trabalhei nas empresas e lancei algumas marcas originadoras nas suas épocas, nos seus momentos.
e sempre tive muito ligado à área de acesso, saúde suplementar, saúde pública nos últimos anos também. E o movimento de incorporação dessas moléculas foi um movimento de muitas mãos, um movimento grande da sociedade, sociedade civil, organização de pacientes, médicos, indústrias farmacêuticos, pagadores. E hoje você tem uma disponibilidade grande e acesso bem significativo a terapias biológicas para doenças autoimunes, para oncologia, para doenças respiratórias, como uma nova leva ultimamente, doenças do sistema nervoso central. Então tem uma amplitude de medicamentos bem significativo, mas com uma barreira significativa de custos, de incorporação dessas tecnologias dentro dos seus processos, dos seus ritos formais, de incorporação da ANS, incorporação dentro do mercado público federal através da Conitec, mas existe sim claramente uma barreira por falta de capacidade do financeira de absorver a nova tecnologia que está chegando. Então, o biosimilar ele vem para cobrir essa lacuna, para você fazer com que, como eu falei no início, né, mais pacientes possam ser tratados com o mesmo recurso financeiro, ou que você continue tratando a mesma quantidade de pacientes com o mesmo benefício clínico, mas você consiga salvar recursos para investir nas novas tecnologias, né? Então, e isso é o cenário atual. Pensando no nosso modelo de comercial estratégico, existem inúmeras empresas que estão desenvolvendo moléculas, fazendo seus estudos, uma capacidade produtiva absurda mas que não tem atuação comercial nos países, né? Então, assim, acho que é uma via de mão dupla que é benefício para as três partes, para as quatro partes, né? Para quem está produzindo, para a gente que está comercializando, para a fonte pagadora, está podendo fazer melhores escolhas com essas opções, e o paciente continuar se beneficiando. Acho que no final das contas é o mais importante. O paciente, costumo dizer que o paciente não pode sentir nenhuma troca, né? Ele tem que continuar recebendo o melhor benefício clínico possível, de preferência ao menor custo, mais rápido, né? Um ponto interessante dos biosimilares também é que em alguns casos você já tem visto, já é possível ver algumas inovações, né? Você tem uma inovação da caneta subcutânea, só tinha uma apresentação seringa, você tem caneta, ou uma apresentação que só tinha infusional IV, você começa a ver a apresentação subcutânea sendo introduzida no mercado através de uma empresa de biosimilares, então você vê uma nova realidade, né? Então não é só uma medicação biosimilar, mas você vê a inovação agregada nesse ambiente também do mercado de biológicos e biosimilares. Pô, você já acabou me ajudando, né, emendando com a segunda resposta, basicamente, porque eu queria entender um pouquinho melhor o que, pensando no nosso país, nas nossas múltiplas dificuldades, né, logísticas, geográficas, enfim, mas queria que você fizesse uma análise sobre as lições de casa que o Brasil precisa fazer em relação propriamente aos biosimilares. Quer dizer, já existe um avanço, isso está muito nítido, né, notório esse Uhum. avanço, mas o que ainda falta? Quer dizer, tem o desafio dos custos, mas em relação à relação em relação às interações com os pagadores públicos, com os pagadores privados, o que é preciso fazer em termos de lição de casa? A minha visão é que, separando o ambiente público do ambiente privado, o ambiente público, até por ser uma plataforma antiga de governo, de pelo menos uma década, né, de desenvolvimento produtivo, onde existia uma intenção clara e voltou com muita força no último ano, a intenção clara de tornar o Brasil independente em termos de capacidade de atender a sua população que precisava do medicamento de alta tecnologia, de alto custo, né? Então, existem as PDPs, né, que são as parcerias de desenvolvimento produtivo, onde você tem uma transferência de tecnologia. E eu comentei em algum momento que duas das moléculas que a gente tem nessa parceria com a Samsung Bioepis, existe essa transferência de tecnologia desde 2018 e 2019. Então, eu diria que as medicações já incorporadas no mercado público federal, que tem compra centralizada, boa parte delas que tem as moléculas que não têm mais patente, ou você já tem uma redução de custo significativa pela introdução de biosimilares, ou você tem um outro modelo que são as PDPs, né? Então você tem hoje inúmeras PDPs, né, onde você tem um fornecedor, né, um produtor que vai transferir a tecnologia, junto com
A transferência da tecnologia para um laboratório público nacional que depois, ao longo dos anos, vai se tornando autossuficiente para continuar atendendo os pacientes. Então, eu diria que o mercado público ele está bem avançado, né? Então, você tem já inúmeras PDPs, inúmeras moléculas que os biosimilares eles estão representando aí ao redor de 80 a 90%, quando não é 100% do mercado total. Inclusive, tem um movimento, né? Abriu uma consulta pública nos últimos 45, 50 dias para uma nova onda de PDPs, né? Listado as principais moléculas que fazem parte do componente especializado ou estratégico do governo para fazer esse movimento de transferir tecnologia e de se tornar independente produtivamente. Quando você vai para o ambiente privado, e os biológicos eles são basicamente dependentes dos planos de saúde, né, da saúde suplementar. Eu costumo dizer que em outros lugares, em outros países, né, Europa, Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos, algumas dessas medicações elas são acessíveis, inclusive na compra varejo, como você tem na compra de um antitérmico, né, de um antibiótico na farmácia. Existe um poder aquisitivo nos Estados Unidos, por exemplo, de alguns pacientes comprarem o seu próprio biológico, o chamado out of pocket, né? Então, existe esse mercado, mas no Brasil, 99% do consumo desses produtos são financiados pelos planos de saúde. E aí você tem um cenário muito heterogêneo, né? Você tem um ambiente de oncologia onde você tem das moléculas onde já existe biosimilar, você tem uma adoção muito grande, né? Então, 80% dos mercados que têm biosimilares já lançados no mercado, você tem um market share de 80 a 85% do consumo já é oriundo dos medicamentos biosimilares. No mercado de imunologia, doenças autoimunes, principalmente onde o paciente tem um papel muito importante nas medicações subcutâneas, onde ele faz o próprio manejo, né, a aplicação, a adoção ela é menor dos biosimilares, né? Por mais que exista o switch, né, o famoso switch para os biosimilares, administrativo muitas vezes por parte dos planos de saúde, ainda existe uma carência de informação numa outra parte super importante da cadeia, que é o médico e o próprio paciente, né? Então, acho que uma lição de casa para ser feita para o futuro das indústrias de biosimilares é que a gente precisa investir, continuar investindo, isso é um dos nossos posicionamentos, a gente investe fortemente em educação médica continuada, para fazer com que o médico tenha segurança nos medicamentos biosimilares, para fazer com que ele possa conversar diretamente com o paciente, né? Pela regulação brasileira, a gente não interage diretamente com o paciente, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, então a gente precisa capacitar os médicos para que eles se sintam confortáveis com as medicações biosimilares, para que eles possam fazer esse mesmo cascateamento de informação, de segurança para os seus pacientes. A gente fez uma pesquisa, a gente encomendou uma pesquisa no ano passado para Ipsos, e um dos dados mais interessantes vindos relacionados ao conhecimento técnico dos médicos. Só 40% dos médicos entrevistados nesse ambiente de imunologia se autodeclararam conhecedores de biosimilares na sua profundidade. Ou seja, existe um espaço enorme, uma oportunidade enorme de você levar a educação médica continuada, dado de vida real dos biosimilares, como eles estão performando nas indicações de extrapolação. Então, acho que eles trazem, sim, significativamente uma redução de custos. Quanto mais moléculas no mercado, melhor a competitividade, maior a competitividade, então isso o benefício maior é do pagador. Mas precisa cobrir essa lacuna de capacitação médica, de conhecimento científico, para que os médicos se sintam confortáveis em prescrever e também eles consigam fazer uma orientação adequada para os seus pacientes, né? Então, acho que esse elo da cadeia tem uma grande oportunidade aí para ser coberta aí nos próximos anos. Interessante, né? A gente não está falando apenas de uma jornada científica ou comercial, mas também de uma jornada educativa, né? Acho que esse é um Exato. papel relevante, né? Então, Um outro dado, Leandro, só para não perder a fala aqui, a gente participou de inúmeras jornadas científicas, médicas, sociedades brasileiras, regionais. Em pouquíssimas atividades científicas a gente teve a discussão de biosimilares de forma orgânica nas pautas.
Então, a indústria tem que fomentar a discussão e um trabalho em parceria com as sociedades médicas, né, com as sociedades nacionais e regionais, os grupos específicos de discussão, para que o biosimilar entre na pauta de forma orgânica, né, não só no formato simpósio quanto a patrocínio, que também é super relevante, mas como a gente traz isso para a discussão e tornar isso parte da discussão de forma orgânica, acho que é essencial para a maior adoção ainda dos biosimilares nos próximos anos. Está na agenda, né? Esse tem que ser a prioridade, né? Legal. Exatamente. Marcel, é um mercado tão rico que a gente poderia gastar mais umas 2 horas de resenha aqui, mas, né? Com Mas, certeza. mas eu acho que é importante, né? O seu alerta, os seus ensinamentos muito valiosos para nós e vamos acompanhar a evolução desse mercado ao longo de 24 e aqui no Panorama você vai ficar sabendo sobre as movimentações da Organon também, né? Vem o quarto medicamento aí em breve, vamos ficar atentos e disseminar essa informação, porque é um mercado realmente que pode ajudar nessa trilha em torno do mais acesso a medicamentos. Obrigado, Com Marcel, pela certeza. presença. Panorama Talk Muito sempre. obrigado, muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho, por abrir as portas, né, para que os assuntos de interesse, né, sejam cada vez mais disseminados e conte com a gente na disseminação do que cabe a nós aí, saúde feminina, biosimilares, produtos estabelecidos. É um prazer estar conversando com vocês e muito obrigado aí também pelo espaço. Obrigado a todos vocês por acompanharem mais uma edição do Panorama Talks. E fica aqui uma dica: acesse esse e outros vídeos no nosso portal, panoramafarmacêutico.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações e também não deixe de acompanhar nossos conteúdos pelas redes sociais e grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Grande abraço.